Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a função cotangente. Gente, cotangente é a função inversa de uma tangente, ou seja, tudo que a gente verifica sobre tangente, eu vou trabalhar agora com o inverso dele. Então analise o seguinte, eu tenho aqui uma circunferência, tá? E dentro dela temos aqui um plano cartesiano, onde essa circunferência, juntamente com o plano cartesiano, ela tem 4 pontos de interseção. E esses pontos, cada um deles tem um ângulo notável. Então nós temos o ângulo de 0 graus, o ângulo de 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, que coincide justamente com o de 0 graus, até porque é o mesmo ponto, certo? Então olha só, eu vou determinar aqui a posição de qualquer ângulo agudo, ou seja, se o ângulo ele é agudo, ele está localizado entre 0 e 90 graus. Então vou pegar aqui esse ângulo x. Esse ângulo x me determina a seguinte imagem da cotangente. Repare então que a cotangente ela é uma reta paralela ao eixo x, tá? Só que ela toca a circunferência em um ponto. E aí o que vai acontecer? Nesse caso aqui, se ela toca em um ponto, a circunferência, eu consigo então, a partir do gráfico ou a partir da posição da cotangente, determinar os seus valores numéricos para cada um desses ângulos notáveis. Então vejamos, 0 graus, a cotangente ela não existe. Por que a cotangente não existe? Porque 0 graus ele está localizado exatamente em cima do eixo x. E a cotangente, devido ao fato de ela ser uma cotangente, ela só pode tocar a circunferência em um ponto. E aí, se eu descer a cotangente aqui para 0, ela vai ter mais de um ponto de interseção. E aí foge da ideia de cotangente. Por esse motivo, então, não existe. Para π sobre 2, que é 90, o que vai acontecer? Para π sobre 2 igual a 90, o seu valor numérico é 0. Por que é 0? Porque você repara que a imagem da cotangente ela é sempre feita na diagonal, tá? E quando a gente segue aqui o ângulo, repare que o ângulo ele fica afastado de onde a cotangente ela toca a circunferência. Por esse motivo, então, por mais que esse ponto faça parte da cotangente, mas ele não é a extremidade onde a cotangente toca a circunferência. Por esse motivo, então, o valor é igual a 0. Tá bom? Continuando aqui, nós temos agora o próximo valor, que é o ângulo de 180 graus. E a ideia para que você tenha o valor numérico é a mesma da de 0 graus. Por quê? Porque 180 também está localizado aqui no eixo x. E aí, para π, que equivale a 180, não existe. Pois, como eu te falei anteriormente, essa cotangente ela é paralela ao eixo x. Se eu descê-la aqui até o eixo x, repare que ela vai tocar em mais de um ponto. Tocando em mais de um ponto, deixa de ser tangente ou cotangente, tá bom? E aí foge da ideia que a gente quer. 270 graus também vai obedecer a mesma regra do de 90 graus, pois, se eu descer aqui a cotangente, reparem que a imagem do eixo, ou do ângulo x, na verdade, ele vai alterar. Mas mesmo alterando a sua posição, essa imagem, ainda assim, ela não vai coincidir com a extremidade aqui da circunferência com o plano cartesiano. Por esse motivo, então, a cotangente de 3π sobre 2 vale 0. E por último, nós temos aqui o ângulo de 360 graus, onde esse ângulo de 360 equivale à mesma posição do de 0 graus. Opa! Se eu tenho aqui, então, a mesma posição, o valor da cotangente também é o mesmo. Só que, no de 0 graus, não existe cotangente. Se não existe para 0, também não existirá para 2π. Tá bom, pessoal? Ok. O período da função cotangente é π. Por que o período é π? Vamos analisar aqui o gráfico. Repare que o gráfico da cotangente agora, analisando aqui da esquerda para a direita, é um gráfico que vai descendo. Só que eu tenho aqui algumas posições onde não existe. Se não existe, eu não posso marcar esses pontos.
Então esse gráfico ele vai se repetindo sempre de π em π. E a imagem dele, a imagem são os valores reais, pois a cotangente ela pode assumir todo e qualquer valor real. Diferente, por exemplo, da função seno ou da função cosseno, pois essas duas funções, a imagem delas só pode ser entre 1 e menos 1, inclusive, tá bom? O que acontece também aqui é o seguinte, os sinais da cotangente, eles são variados de que maneira? No primeiro e terceiro quadrante, esses sinais são sempre positivos. No segundo e quarto quadrante, esses sinais são sempre negativos. Logo então, se a gente analisar na ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, você consegue perceber que esses sinais são alternados. Ok, pessoal? Então, nessa aula aqui eu te mostrei o que é a função cotangente, como que a gente vai identificá-la dentro da circunferência, dentro do ciclo trigonométrico associado ao plano cartesiano. Aqui a gente também estudou sobre os valores numéricos dos ângulos notáveis, que são justamente os ângulos de interseção do ciclo com o plano cartesiano. Estudamos o sinal da função cotangente e como se comporta o seu gráfico, ok? Então fique à vontade para tirar a foto aqui do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!